Mateus, capítulo de número 18. Quem achou, diga amém. Amém. A partir do verso de número 2. Mateus 18. Versículo número 2. Diz assim: E Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Porque aquele que se humilha como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Pode se assentar. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que fale conosco através da Tua palavra essa que é digna de toda aceitação. Assim nós oramos e pedimos ao Senhor, fale conosco em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Irmãos, nós vemos aqui um texto onde foi feita uma pergunta ao Senhor Jesus, Os seus discípulos se aproximaram do Senhor e perguntaram: Senhor, quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior no reino dos céus? Foi feita essa pergunta. A Bíblia diz que Jesus, ele observa a sua volta, e a Bíblia diz que Jesus chama uma criança, e Jesus coloca essa criança no meio deles, como nós lemos no texto, e diz: aquele que não se converter, aquele que não se tornar como esta criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Então Jesus, quando ele traz aquela criança, o intento de Jesus era que aqueles homens começassem a imaginar: como assim me tornar como a criança? Como voltar a ser, como voltar, ao meu tamanho pequeno como uma criança? Imagino eu que alguns pensaram assim. Mas Jesus sempre tinha as suas formas de ensino, e uma delas era através de parábolas, era através de comparações. Então Jesus comparou uma criança com aquele povo que vai herdar, que vai entrar no céu. Então Jesus estava dizendo que eles tinham que ter as características, eles que tinham que ter, enfim, o comportamento, eles que tinham que ter as atitudes de uma criança. Era isso que Jesus estava ensinando para eles. E toda criança, ela tem um pai. Toda criança ela tem um pai. Ah, mas não mora, mas é pai. Ah, mas morreu, mas ele nasceu porque tinha um pai. E o nosso Senhor Jesus, ele mesmo declara: eu faço a vontade do meu Pai. E hoje nós estamos, comemorando a data do Dia dos Pais. Então o desejo de Jesus, o desejo do nosso Deus,
é que nós enxerguemos Ele como Pai. E que nós venhamos ser como crianças na presença do Senhor. E dentro desta fala de Jesus, dentro dessa proposta de Jesus, com que eles se tornassem, fossem como criança, eu imagino que cada um começou a pensar nas qualidades, nas características, no comportamento, na atitude de uma criança. E uma delas que nós podemos enumerar, que a criança, ela faz tudo para chamar a atenção do pai. Faz tudo. Uma criança, quando ela quer chamar a atenção do pai, ela faz uma gracinha, ela às vezes puxa a barra do pai, da mãe, ela quer atenção, ela faz de tudo para chamar atenção. E uma criança, um bebê, quando ele está com fome, o que ele faz para chamar atenção? Não sabe falar, o que ele faz? Chora. Então a forma de uma criança que ainda não fala, a forma dela de chamar a atenção do pai para suprir a sua necessidade, seja de atenção ou seja de fome, ela chora. E Jesus diz que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Então a criança, ela para chamar, faz de tudo para chamar a atenção do pai. Então a primeira característica é essa. E como nós podemos fazer algo para chamar a atenção do nosso pai? É através da oração. O próprio Deus diz: clama-me e responder-te-ei. O salmista entendeu que Deus ouve a oração, que Deus atenta para a oração, porque o próprio Deus disse: olha, a partir de hoje eu santifiquei este lugar. Deus, quando na inauguração do templo, eu disse: eu santifiquei este lugar, eu escolhi este lugar, eu coloquei o meu nome neste lugar. Agora, a partir de hoje, os meus olhos estarão fitos neste lugar e os meus ouvidos atentos à oração que fizer neste lugar. Ou seja, quando nós oramos, nós chamamos a atenção de Deus. A Bíblia diz que Ana, mediante a sua afronta, mediante a humilhação que ela estava passando, é por isso que Jesus disse que aquele que se humilhar, que se tornar como uma criança, esse será maior. A Bíblia diz que Ana, então, ela vai falar com o pai, a ponto dela só ter lágrimas. Então chorar, a oração, é uma das maneiras que, como criança, nós temos para chamar a atenção do nosso pai. Então, quer chamar a atenção de Deus? Ora. Segunda característica que nós podemos enxergar numa criança. Você vê a criança, a Bíblia diz que Deus, Ele ama. Deus, Ele corrige o filho a quem Ele ama. Ele disciplina o filho a quem Ele ama. Ou seja, a criança, mesmo depois de ser disciplinada, mesmo depois de receber a correção, ela continua amando o pai. Então a criança é assim, você corrige ela, você disciplina ela, às vezes quando precisa, como diz a Bíblia, não tirar a vara da criança, você corrige ela, ainda assim ela continua te amando.
Tem pessoas que, se Deus corrigir ela, o que ela faz? Não volto mais na igreja. Não volto mais na cadeira. Não gostei dessa palavra. Isso é a atitude de uma criança? Não. Então a criança, mesmo depois de ser corrigida, depois de ser disciplinada, ela continua amando o pai. E assim é o crente. Isso é o quê? Isso é reconhecer a autoridade do pai. Então o filho que não aceita a correção, ele não reconhece a autoridade do pai. Só que a Bíblia diz que quando o filho não honra o pai, porque o primeiro mandamento com promessa é esse: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias na terra. Honrar o pai e honrar a mãe é reconhecer a autoridade que há sobre a vida deles. E honrar a Deus, reconhecer a autoridade de Deus, é entender que Ele me disciplina, é porque Ele me ama. Quando o pai corrige, é porque o pai ama o filho. Então quando o filho entende isso, quando o filho aceita isso, mesmo depois da correção, a criança, ela continua amando os pais. Então nós estamos vivendo numa era onde as pessoas não querem estar como uma criança na presença de Deus. Se o pastor trouxe uma palavra, o que ele faz? Vou para outra igreja, vou procurar um outro pai espiritual, porque, abertamente falando, o pastor, ele é um pai espiritual para a igreja. Então a pessoa sai e vai procurar uma outra autoridade espiritual, ou seja, ela vai, até ela achar um que aceita os erros dela. Infelizmente nós estamos vivendo essa era. Tem pessoas que vai para uma igreja, vai para outra, porque eu fui lá, o pastor me corrigiu, não gostei, vou para aquela, aí ele acha um que aceita o pecado dele. Vou ficar aqui, gostei desse pastor. Pois é esse que não gosta de corrigir, é esse que tem medo de falar a verdade, porque está com medo, infelizmente a palavra é essa. Tem muitos que estão com medo de perder a oferta, o dízimo do irmão, e tem medo de corrigir. Aí fica uma igreja lotada, no dia que Jesus voltar, vai todo mundo para o inferno. Por quê? Porque Deus corrigiu, e Deus colocou alguém ali como autoridade para corrigir, a pessoa não corrigiu. Como quem diz, o que ele está passando para a pessoa? Que Deus aceita eu viver uma vida toda avacalhada e continuar na casa de Deus, e continuar na presença, e ainda falar: eu sou servo de Deus, eu sou crente. Então o papel, a criança, ela é reconhecer a autoridade. E tem palavra, tem dia que Deus vai te dar uma palavra que você vai, você vai entrar no céu com aquela palavra, você vai falar novo no céu, e a promessa, mas vai ter dia que Deus vai chamar no canto. Tem dia que Deus vai corrigir. E qual que é a nossa atitude diante da correção? É agir da maneira correta. Eu me lembro uma vez que eu comecei minha caminhada no Evangelho, comecei a trabalhar no grupo de obreiro. E nessa época eu era solteiro. Fui pagar uma conta, entrei na loteria. Quando de repente eu me deparo com uma irmã, que por consequência era ministra de louvor da igreja, fazendo um joguinho. Eu cheguei, cumprimentei, irmã, paz, não paz, não. Paguei minha conta e estou indo embora. Quando eu chego, viro a esquina, me lembro como se fosse hoje. Deus falou claramente no meu ouvido: volta lá, seu covarde, não foi para isso que eu te chamei. Eu engoli seco, fui lá, falei: irmã, eu não tenho nada a ver com a sua vida.
Mas aquilo que Deus me ordenou a dizer, eu vou dizer para a senhora sabe que isso que a senhora está fazendo é errado. Imagine se passa um irmão que novo convertido, está aí na igreja, vê a senhora aqui fazendo um joguinho, e de repente a pessoa vai pensar, a irmã estava lá na igreja um dia cantando sobre fé, que a gente tem que ter fé em Deus, e está agora fazendo uma fezinha aqui. Eu só sei que ela ficou toda desconjuntada. Não, é porque fulano pediu que não sei o quê, e aí falou o nome da pessoa, falou que eu vou, irmã, independente se alguém pediu, só tem que entender, a senhora é serva de Deus. Ah, mas foi, a senhora é serva de Deus. Só que eu não tinha perguntado nada. Sabe o que aconteceu depois desse dia? Nunca mais ela subiu no altar. Por quê? Porque queria continuar fazendo fezinha. Queria continuar naquela vida. Ou seja, se eu não aceito a correção de Deus, se eu recuo diante da ordem de Deus, o que ia fazer? Eu ia ser conivente, ia ser culpado com um altar manchado, com alguém que estava pregando uma coisa através do dom que Deus deu, pregando uma coisa e vivendo outra, e dando mau testemunho. Então daqui a pouco que apareceu um, aí vê um outro lá, às vezes bebendo, não fala nada, não fala nada, o que vai acontecer? Aí a pessoa vai continuar em cima do altar, às vezes prostituindo, em cima do altar, às vezes bebendo, em cima do altar, às vezes fazendo uma fezinha, jogando no jogo do bicho. É jogo do bicho. Olha como é o nome do negócio, é jogo do bicho. Por quê? Não aceita a correção. Então o que ela fez? Não aceita a correção. Saiu da igreja e foi para uma que aceita tudo. Foi para uma que aceita tudo. Que lá você pode até beber, você pode dançar música mundana. Foi para lá. Só qual é o foco? Foi lá porque lá, né, incentiva a pessoa a buscar dinheiro. Está errado? Não, irmão. Você tem que buscar a bênção de Deus, financeiro, tem que buscar tudo. Só que você focar só naquilo, vai cair no que a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então ganhar dinheiro e ficar na promiscuidade, ganhar dinheiro e continuar na prostituição, ganhar dinheiro e continuar afundado nas drogas, não adianta nada. Então o filho, ele aceita a correção e continua amando o pai, porque ele reconhece a autoridade do pai. Então nós temos que reconhecer a autoridade de Deus. Então Deus fala, né? E nós também temos que ser curiosos. Vamos entrar nessa parte daqui a pouco. Vou chegar lá daqui a pouco. Terceira característica: a criança, ela é pura. Ela é o quê? Ela é o quê? Pura. Ou seja, ela não vê maldade em nada. Não vê maldade. Não vê, a criança não vê. Isso fala de quê? Inocência. Nós estamos vendo uma área que está cheia de crente maldoso. Se alguém errar com ele, vai me pagar. Deus vai pesar a mão. Deus, entendeu? É um crente maldoso. É um crente que vê defeito em tudo, vê defeito no culto. Ou seja, ao invés dele cultuar o Senhor, ele vai para observar, para ver defeito, para buscar falha. E quando Jesus passava, quando Jesus ia à multidão, ia muitos ali no meio da multidão que iam justamente para isso, para ver se Jesus ia errar, para ver se Jesus ia blasfemar contra a lei de Moisés, se Jesus ia ver defeito no culto. Pessoas maldosas, pessoas que já levantam com maldade do coração. E a criança, ela é pura, não vê defeito. Por isso que Jesus disse que aquele que quer entrar no reino tem que ser como uma criança.
E a Bíblia diz: bem-aventurado são os limpos, são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Já viu aquela pessoa, pastor, eu fui no culto, mas não ouvi Deus falar, eu não senti nada, pastor. Mas não é para sentir, é para crer. Por quê? Porque a pessoa ficou focada em outras coisas. Ela não estava ligada no culto. Ela estava focada em outras coisas. Ela está no culto, mas a mente dela está lá fora, pensando na briga do fulano que teve, no problema lá, ou às vezes, como eu disse, às vezes ela vem e repara que aconteceu alguma coisa acontecendo de errado no culto, ela não foca em Deus, ela não se conecta com Deus. O coração dela está voltado em quê? A procurar algum erro, alguma coisa para falar, olha, está errado. Aí ela quer ver a manifestação de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, se nós queremos ver uma manifestação de Deus, temos que ter um coração puro. Eu tenho que arrancar do meu coração tudo aquilo que me impede de ver a glória de Deus. Toda amargura, toda angústia, todo desejo de vingança, todo desejo de, todo sentimento de revolta, tem que tirar isso do coração. Então, às vezes, as pessoas vêm para querer carregada, seu coração carregado de coisa, e querem ver Deus, ou seja, vem com a maldade no coração. Então, a criança, ela é inocente, ela não vê maldade. Ela não vê. Quarto, a criança, ela é bem atenta. A criança é o quê? Ela é bem atenta, ou seja, ela ouve, repete, ou seja, ela imita e aprende com facilidade. A criança, ela tem uma facilidade, por isso quando a criança está desenvolvendo algo, é bom você investir naquilo, porque ela fica, como diz, por aí, que aquele dom, ela fica fera naquele negócio ali, investir naquilo. Por quê? Porque ela tem facilidade, ou seja, ela é bem atenta. Isso fala o quê? Que nós temos que buscar em Deus a sabedoria do Senhor. Sabedoria de Deus. A Bíblia diz, olha, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. A quem? A todos. Deus dá sabedoria para todos. Então, às vezes tem gente que fala, não, fulano enriqueceu porque deve ter feito alguma coisa errada. Não, ele pediu sabedoria para Deus. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria para todos, não é para quem crê, é para todos. Que Deus dá a todos, literalmente, peça, porém, com fé. Aí é que está. Então, quando Jesus disse ser como uma criança, que nós devemos pedir para Deus essa sabedoria, para aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. E a criança, ela aprende, ela ouve, ela repete, ela imita. E o próprio Senhor diz, sede meus imitadores. Sede imitadores de Deus, porque aquele que vos chamou, Ele é santo. Então o próprio Deus nos chama a imitar Ele. Então essa é uma das características da criança, que ela é bem atenta, Ela é bem atenta. E nós também temos que ter a vontade de aprender. A criança, ela quer aprender. A criança, quando ela foca em algo, em aprender algo, ela está aqui, o Isaac é prova disso. O Isaac, quando ele foca numa coisa ali, ele mexe com os negócios de internet que eu mesmo, para essa área aí, falar, mas ele vai indo, ele vai pesquisando, ele vai fazendo, Deus dá uma sabedoria que vai mexendo, você vai rapidinho começa a fazer um negócio lá. Sabe o que? Vontade de aprender. Vontade de aprender. Isso é o que? É sabedoria.
sabedoria de Deus. Então a criança, ela é o que? Ela é bem atenta. Criança, por isso que, né, nós temos que, os exemplos, nós temos que palavras perto de uma criança, atitude perto, a gente tem que pensar muito bem o que ele vai pensar, que ele vai falar que a criança está, ó, de butuca. É por isso que é bom trazer criança para o culto. Porque a criança, ele para o Isaac, quando o Isaac era criança, a primeira palavra do Isaac não foi nem pai, não foi glória a Deus. Glória. Glória, glória. É para Deus. Então a primeira palavra foi glória. Ele dormia, glória, 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 glória. Eu tenho um vídeo dele em casa, eu gravei, pai babão, ficava gravando tudo. O menino ia crescendo nas etapas, eu ia gravando. Tem uns vídeos de lá, tem um vídeo de lá que ele começa, glória, glória, porque dormiu. Dormiu dando glória e acorda dando glória. Vigília, nós íamos fazer vigília, começamos a fazer vigília na igreja. Estava lá, pequenininho, acorda até 4 horas da manhã. Criança lá, levava, porque era o que ele ia atento. Então tem gente que acha que não, criança não, aprende. A criança aprende. Então o que? É exemplo, porque ela é bem atenta. E assim também nós temos que ser atentos. Às vezes Deus está falando e a gente está como panguando. Deus está falando, Deus está orientando, Deus está direcionando, a nossa mente está lá na morte da bezerra. Falta de quê? Atenção. O culto acontece, a pessoa sai daqui, fulano, quem foi pregado? Não sei. Não estava atenta. Não estava ligada no culto. Aí como é que Deus vai ministrar? Como é que Deus vai operar se a pessoa não está nem aí? Então uma característica, uma das características é que ela é bem atenta. Nós também temos que partir com isso, ter atenção naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus quer realizar na nossa vida, ou seja, ser atento no culto. Então, a atenção é muito importante. Eu vou contar uma história aqui. Houve um homem que ele chegou numa empresa, o homem abriu a empresa e ele contratou um funcionário novo. Contratou um funcionário e falou para o funcionário, ô fulano, chamou 2 funcionários aqui e promoveu o funcionário. Só achei que ele chamou e falou, olha, estou pensando em fazer uma reunião aqui na empresa e eu estou pensando aqui em comprar umas frutas, alguma coisa assim. Então você vai lá na feira e vê quanto está o preço da maçã, o preço da banana. Aí de repente ele vai e já volta, olha, lá tem a banana, tem a maçã, o preço é X, pronto. Aí chamou outro, que entrou bem depois, esse já estava com mais tempo na empresa. Aí chamou outro, de repente, o outro foi lá e voltou com um relatório, trouxe. Aí ele foi, o outro chegou para o patrão, eu vou promoveu esse rapaz que foi lá, o segundo que foi lá, que era mais novo. De repente, o outro fica cabreiro, mas peraí, o senhor promoveu o fulano que chegou ontem, eu estou aqui há tanto tempo com o senhor. Aí ele, deixa eu te falar com você, eu te pedi para ir na feira. Pois é, o senhor pediu para comprar, o senhor pediu para olhar o preço da banana, o preço da maçã. Pois é, foi isso que o senhor fez, foi isso que eu fiz. Pois é, mas eu pedi ele para olhar o preço da banana, o preço da maçã. Ele foi lá, ele olhou o preço da maçã, olhou o preço da banana, olhou o preço da uva, olhou o preço, falou que essa aqui estava melhor, mas estava com preço mais acessível. Ele pesquisou, ele pesquisou e me trouxe o relatório. Aí o outro parou e pensou, por que ele não foi promovido? Porque ele só fez o que foi pedido. Jesus, certa feita, ele disse que o mau servo é esse, é aquele que só faz aquilo que é pedido.
Jesus disse: se pedirem para andar uma milha, caminhe 2. Se pedir a túnica, da túnica, ou seja, vá além. Isso fala de quê? Atenção. Atenção. Então a criança é atenta. Quinto, a criança ela é sonhadora. O que ela é? O que ela é? Sonhadora. A pergunta é: nós sonhamos com o céu? Porque tem crente que não sonha com o céu, não. Tem crente que quer ficar aqui na terra. Tem crente que o sonho dele é viver eternamente aqui na terra. E infelizmente nós temos um presidente aí que ele falou livre, abertamente, que ele fala com Deus todo dia, que ele não quer ir para o céu. Ele falou: eu peço a Deus todo dia porque eu não quero ir para o céu, eu quero ficar aqui na terra. Tudo bem, eu quero ficar nesse mundo. E a Bíblia diz o quê? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então uma pessoa dizer que não quer ir para o céu, olha o que o apóstolo Paulo diz: olha, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Hoje é Santa Ceia. E um dos tópicos, quando Jesus ministra a ceia para Paulo ministrar para os irmãos de Corinto, ele diz: olha, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Ele venha. Então nós temos que ser pessoas como uma criança que sonha. Temos que ter sonhos. Temos que sonhar. Porque Deus é um Deus sonhador. Deus sonhou com a humanidade. Deus sonhou com o ser humano de volta no céu, a ponto de enviar o seu filho para que esse sonho se torne realidade. Porque Deus não criou o homem para ir para o inferno. Deus não criou o homem para ir para o lado do fogo, não. Deus criou o homem para ir para o céu. E que Deus quer é que o ser humano volte a sonhar com o céu. Que o ser humano tenha sonhos em ir com o céu. Tem pessoa que fala: eu sonhei, eu fui lá no inferno. Eu tive um sonho. Tem até na rede social, antes, toda semana ela vai no inferno. E eu vi um pastor pregando, ele falou claramente que todos esses testemunhos da fulano que fala que foi no inferno e viu o diabo, é mentira. E é mentira mesmo, é mentira. É gente para ganhar embora. É mentira. Por que é mentira? A pessoa fala que viu o diabo lá no inferno. A Bíblia diz claramente no livro de Jó que Deus, quando a reunião dos filhos de Deus, o diabo aparece, porque teve legalidade para entrar lá. Não vou entrar no mérito agora, mas depois eu te explico. Ele teve legalidade para entrar lá. E Deus pergunta: Satanás, de onde vem? Ele diz: de rodear a terra e perambular por ela. Então o diabo está lá no inferno, ele está na terra. Ele está rodeando, ele está procurando. O próprio apóstolo Pedro diz: olha, irmãos, cuidado. Porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. E está rugindo como um leão. Então esse pessoal fala: eu fui lá no inferno, eu vi o diabo. Mentira, tudo mentira. Infelizmente tem gente que acredita. Mas por que acredita? Não lê a Bíblia. Não procura, como a criança, não procura aprender, não tem interesse. Aí acredita em qualquer coisa que escuta por aí, qualquer coisa que ouve por aí. E às vezes escuta, a gente escuta porque a gente tem ouvido. Mas se você escutou, você tem um pastor, você tem como a gente já tem aqui, como eu sempre gosto de dizer, que toda igreja tem que ter uma área de ensino. A área de ensino é justamente para isso, para tirar essas dúvidas. Para tirar essas dúvidas e
E se tem um pastor na igreja, ele está ali justamente para isso, é para orientar. Pode não ter resposta, não, mas vai trazer a resposta para você. Sem a resposta, você não vai sair daqui. Mas tem gente que qualquer coisa ou já acredita. Então o apóstolo Paulo, ele fala, olha, que o nosso Senhor, ele virá. Mas que nós temos que sonhar, que a nossa pátria está nos céus. Agora vamos falar de coisas pessoais. Tem gente que não sonha mais na terra. A palavra de Deus diz, se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então tem promessa para mim e para a sua vida, para se cumprir nessa terra. Só que tem gente que já não quer mais nada. Tem gente que está assim, olha, para mim, tanto faz a água correr para cima ou para baixo. Ah, o que Deus tiver para mim está bom. Não, o que Deus tiver para mim está bom, você está bom. Mas você sabe o que Deus tem para você? Você buscou. Porque Deus não vai fazer nada na minha vida se eu não quiser. Deus não vai cumprir promessas se eu não sonhar. Se eu não tiver sonho, não vai. Claro que tem sonho que Deus não vai. Tem coisa que Deus não vai. Não vai. Por quê? Porque tem coisa que Deus, se Deus der para a pessoa, ela abandona o evangelho. Tem pessoas, se Deus der para ela o que ela quer hoje, nunca mais ela volta em ponte. Já recebi. Quantas pessoas nós vemos aí que estavam uma bênção na igreja, quando recebeu aquilo que buscava, desapareceu. Ou seja, é para sonhar. Sonho é para sonhar. Então a criança, ela é sonhadora. A criança, quando ela nasce, né, ela já sonha. A menininha hoje em dia, infelizmente, hoje o que está tomando a conta das crianças hoje é o celular. Hoje tem menina, eu quero um celular. Ele não quer mais um carrinho, a menina não quer mais um celular. A criança estava ali brincando com a menina, com a boneca, na mente dela, quando eu crescer, eu vou ter uma de verdade. O menino brincando com o carrinho, o sonho dela, quando eu crescer, eu quero ter um de verdade, quero ter um de verdade. Já começa a sonhar desde pequeno. Então a criança, quando está brincando ali, a gente vai imaginando. Eu lembro quando eu brincava com meus carrinhos lá e ficava imaginando aquele carrinho, aquele hominho voando, aquela coisa toda, que é sonho. Sonho ali, aquelas coisas ali. Porque isso é que Deus implantou no coração. Mas tem gente que já não é mais criança, já não sonha mais. Tem gente, já desisti disso, já desistiu. E para finalizar, a criança ela é totalmente, ela é o quê? Totalmente dependente do pai. A criança é totalmente dependente do pai. Totalmente. Enquanto é criança, é totalmente dependente do pai. E depois, continua dependendo do pai. Mas quando é criança, por Jesus, que aquele se for como uma criança, que a criança ela é totalmente dependente do pai. Totalmente. Ela confia no pai. Já viu quando a criança está para andar, o pai às vezes solta ela lá e abre os braços. O que a criança faz? Ela vai, como se diz, se eu cair, meu pai vai me segurar. Então ela já vai andando, cambaleando, mas eu estou andando, meu pai vai me segurar se eu cair. Então ela é totalmente dependente do pai. Ela confia. É por isso que o apóstolo, o salmista diz, olha, bem-aventurado o homem que confia no Senhor, que anda nos seus caminhos. Então confiança. A criança ela depende do pai para quê? Para comer, para beber, para vestir. E é por isso que nosso Deus é um Deus provedor. É um pai que provê. Então nós temos que ser totalmente dependentes do nosso Pai Celestial. Tem gente que acha agora está tudo uma maravilha, não preciso mais de Deus.
vou seguir a minha vida, vou caminhar do meu jeito. Olha, eu tenho a minha casa, olha, eu tenho o meu carro, olha, eu tenho a minha família aqui, olha, eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo outro, eu tenho um carro assim, eu tenho um carro. Eu não preciso mais de Deus. Ou eu não preciso, eu falei, eu não preciso de Deus. Nem preciso mais de Deus, eu falei, eu não preciso de Deus. O meu Deus está aqui. Então, dependência. Jesus fala de dois homens que construíram uma casa. Um construiu na areia, o outro construiu na rocha. No dia da tempestade, a da areia destruiu o grande foi a sua queda. E a construída sobre a rocha permaneceu de pé, permaneceu firme. Fala o quê? Dependência de Deus. Está firmados no Senhor. Isso é depender de Deus. Quando nós estamos firmes com o Senhor, isso mostra a nossa dependência. Quando nós oramos, mostra a nossa dependência. Então, tudo, nós temos que estar totalmente dependendo, como uma criança, totalmente dependendo dos pais. Totalmente. Então Jesus está falando que aquele que quer entrar no reino dos céus, seja como uma criança, seja dependente do Pai. Temos que ser dependentes do nosso Pai, em nome de Jesus. Amém? Coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus.